A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, né? Hoje nós estamos no áudio 3 do estudo Murmuração é Pecado, né? Estamos trabalhando nessa área para ver se a gente para de uma vez de reclamar das coisas, né? Bom, pega a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 Pedro, vamos lá? Só para fazer a leitura do primeiro texto que a gente leu no áudio 1, né? Capítulo 4, verso 9. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Significa que não devemos reclamar, meus irmãos. Difícil é, mas não podemos reclamar. Bom, ontem nós finalizamos Tiago 3, do 3 ao 6, né? E falamos ali o poder da língua, né? Da pessoa, às vezes, pagar porque reclama demais, né? Eu já vi casos de patrões que viu que os funcionários reclamavam demais e acabou punindo eles, né? Perdiam o emprego. Por quê? Porque eram bobos, reclamava demais. Tem certas coisas que você tem que falar com Deus. Não tá certo o que está acontecendo, então vou falar com Deus, porque aí Deus pode dar um jeito naquilo, né? Tem coisa que não é hora de você falar. Mas vamos lá? Então, a gente já falou um pouquinho da língua ontem, né? Ó, veja, onde está o poder da morte? O que a Bíblia nos ensina? Aonde está o poder da morte? Porque ontem nós falamos de língua, e a língua murmura e coloca a gente em apuros, não é verdade? Então, onde está o poder da morte e o poder da vida? Está lá em Provérbios 18, 21. Vamos dar uma bisoiadinha? Vamos lá? Provérbios, depois de Salmo, no seu capítulo 18, no verso 21, diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto, né? Olha só, então a gente sabe o tanto de coisa que a gente acaba fazendo errado, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai ver aí fora pessoas que morreu porque falou demais ou fez outras perecerem porque falou demais. Então a gente já sabe que se a gente continuar falando vai dar problema, certo? Você pode não gostar de uma pessoa, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas se você não se dá com uma certa pessoa, você também não deve sair difamando ela, né? Reclamando sobre aquela pessoa, né? A gente leu aí Provérbios 18, 21, né? Ó. E Deus não gosta de fofoqueiro também, né? Então, já que a gente está em Provérbios 18, 21, vai lá em Provérbios 6. No versículo 19, ó. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Fofoqueiro, né? É aquele que trabalha com a língua, né? Que mente demais, né? Então a gente sabe, meus irmãos, que a gente sente na pele a vontade de reclamar das coisas, das pessoas, de tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, a gente já sabe que Deus também não gosta de fofoqueiro, né? Deus libertou o povo deles, meus irmãos. Deus libertou, presta atenção. Deus libertou o povo dele do Egito. Eles estavam trabalhando como escravos no Egito, né? Podiam comer e beber, não tem nenhum problema, mas eram como se fossem escravos, velho. Então, não adianta nada a pessoa te dar uma boa comida em troca do seu trabalho, como já acontece em muitos lugares, só que você também não tem prazer naquilo, né? Por exemplo, o meu trabalho. Eu, na verdade, nem considero o meu trabalho como um trabalho, eu considero como um prazer, porque eu faço o que eu gosto, né? Então, Deus libertou o povo dele do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Deus tirou eles de dentro do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles, né? Então Deus enviou o quê? Enviou eles ao deserto, meus irmãos, né? Deus colocou eles no deserto. É um texto que eu costumo falar sempre aqui no cafezinho, né? Você que tem caderno pode anotar, porque são textos maravilhosos para ler na igreja, para comentar, né? Então, às vezes você não presta atenção. Esse povo, a gente vai falar deles, ó. Deus não tirou a gente do mundão pecaminoso, para a gente servi-lo, e a gente agora só está esperando ele voltar, como ele prometeu lá em João capítulo 14. Então, como ele prometeu que vai vir nos buscar, então a gente agora só está aguardando a volta dele, né? E quando ele chegar, meus irmãos, levará consigo todos aqueles que são seus.
correto? Porém, a mesma coisa também aconteceu, e quem era o libertador da época era Moisés, Moshe, né? Chamado Moshe, lá em Israel. Moisés, então, tirou o povo do Egito com mão forte do Senhor. Tirando o povo do Egito, Moisés agora percebe que o Egito ainda estava dentro deles, né? Aí Deus quis que eles colocassem isso para fora, porque tem muita gente dentro da igreja que na verdade eles não estão com Cristo ainda. Isso é grave. E o que acontece? Acontece que a gente só vai saber em meio a provações. Então Deus enviou eles no deserto. Deus tirou eles do Egito e fez eles passarem para o deserto. O deserto foi como se fosse uma peneira, tá? O que você vai chamar de deserto eu vou chamar de peneira, porque foi nessa peneira que Deus peneirou para ver quem ficava. Tá entendendo? Então, Deus enviou eles para o deserto, para que Deus soubesse o que se havia em seus corações, né? E é lógico que Deus sabia, mas Deus queria que outros vissem também, né? Mas fez isso para todos que percebessem o que estava oculto no coração daquele povo. Vamos dar uma olhadinha? Porque Deus colocou regra, né? Ele tirou o povo dele que seguia a regra do Egito e colocou as regras dele, né? Colocou as leis dele, né? Os estatutos e mandamentos dele. Vocês querem me servir? Eu tiro vocês daí. Vocês vão ser livres, mas vocês também vão ter que me seguir. E a única coisa que eu peço a vocês é que vocês sigam meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor eram coisas boas, né? Então, Deus tirou eles de lá. Vamos lá dar uma olhadinha em Deuteronômio, no seu capítulo 8 e no seu versículo 2, né? É um texto bem conhecido do Cafezinho com Jesus, porque sempre eu falo dele, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Então Deus guiou eles pelo deserto 40 anos. Não foi 40 dias não, meus irmãos, foi 40 anos. Para quê? Para te humilhar e para te provar, né? Para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus permitiu tudo aquilo acontecer para quê? Para ver se o coração deles estavam aptos para segurar a lei. Lá no Egito eles podiam ter uma, duas, três, quantas mulheres quisessem, podiam bater, podiam matar, podiam fazer um monte de coisinha. Com Deus já era diferente. Se lá no Egito eles podiam roubar, com Deus já não podia. Se lá no Egito eles podiam desejar tomar alguma coisa de alguém, agora com Deus não podia. Então Deus coloca as leis deles e eles não estavam conseguindo, meus irmãos, seguir esses mandamentos, né? E aí você vê muita gente no nosso meio também que acaba saindo da igreja, se esfriando. Por quê? Porque a peneira vai passando, né? E às vezes tem alguma coisa ainda no nosso coração. Tem alguma coisa ainda que Deus não quer. Por isso, meus irmãos, que aquele povo nos seus 40 anos estavam reclamando, murmurando, maldizendo, roubando, traindo, matando, fazendo um monte de coisa que Deus não queria. Então o que Deus falou? Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou peneirar isso daqui. E a maneira mais correta de peneirar, na ótica de Deus, era o quê? Era levá-los ao deserto. No deserto eles não tinham outro socorro a não ser o próprio Senhor. Mas você pensa que ficou fácil? Foi não. Eles quase matam Moisés. Eles quase engolem ele vivo. Por quê? Porque eles queriam muito receber de Deus sem ter que seguir Deus, né? Você vai na minha casa você não pode ficar, o homem não pode ficar sem camisa, na minha casa a mulher não pode sentar de qualquer jeito. Então o que acontece? Na minha casa tem regras, os meus estatutos e minha lei. Você não está gostando, não quer? Então sai fora, ali você não vai ficar. Agora, se você quiser se comportar, ali é minha lei. A mesma coisa, eu vou na sua casa, eu vou seguir as suas regras e as suas leis. Assim, nós entendemos então que Deus colocou no coração deles a lei, mas será que eles queriam seguir a lei? Queria nada, eles estavam prontos para outra coisa. Eles estavam prontos para viver uma vida de libertinagens, né? Da maneira errada, como Deus não queria. Era isso que eles queriam, né? Então, eu paro por aqui, meus irmãos, porque amanhã a gente continua, né? Anota aí a lição de casa, Jeremias capítulo 2, verso 21. Jeremias 2, 21, né? Vamos ver se eu tenho aniversariantes aqui.
Olha só, está fazendo aniversário hoje, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. O jovem Felipe, filho da irmã Zélia. Um abraço para Amanda, né? A irmã Amanda também. Felipe, feliz aniversário, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário do pastor Josias e a família Formosa. Ponte Nova lhe deseja um feliz aniversário, né? Com muita saúde, paz e felicidade. E um abraço para a irmã Maria. Então, pastor Josias, que Deus te abençoe grandemente, tá? Toda essa família te ama. Todo esse povo te ama, tá bom? Glórias a Deus por isso. Quero aproveitar e mandar um abraço para a pastora Isa e a família dela, né? E para o Ministério Batista do Arvoredo em Salvador, Bahia, né? O bairro Cabula 7. Se não me engano é isso mesmo. E um abraço para o grupo Soldados de Cristo, né? Pastora Isa, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, tá? Olha aí que maravilha. E também quero mandar um abraço para todas as senhoras que não têm estudo, né? Tem muitas senhoras e senhores que não têm estudo e escutam meus cafezinhos. Que Deus abençoe as vossas vidas também, né? E um abraço para a irmã Adriana, lá de Santo Amaro, Bahia. Mais uma vez, um abraço para os caminhoneiros, né? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.